Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos gravar mais esse vídeo. Bom, vamos ver se vai ser só mais esse. É de número 440, a Gênese, capítulo 11, emigrações e imigrações dos espíritos. Depois nós vamos ter raça adâmica. Depois nós vamos ter doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Aí eu é que vou perder, eu vou perder o meu lugar aqui e vou ser mandado para o hospício, a hora que for chegar naquilo ali, chegar naquele lugar ali. Então, as emigrações, a gente sabe que vem de fora para dentro. Imigração, de dentro para fora. Então vamos pensar assim: emigração de um povo. Então vamos pensar assim: emigrou-se para o Brasil japoneses, né? Imigrou-se para o Japão brasileiros. Então, para ficar mais fácil, né? Mas só que aqui é emigração e imigrações dos espíritos. Então, nós sabemos que a Terra é um país... a Terra é um planeta, além de ser um planeta de provas e expiações, a Terra é um planeta de emigrações e imigrações. Por quê? Porque é um planeta de transição. Então, resume-se tudo isso, emigração e imigração, em transição. Quantas centenas de raças, né, de povos de outros planetas vieram para cá, emigraram-se para cá, né? Depois que quitaram os débitos deles, que resolveram os problemas deles perante a contabilidade divina e também a própria consciência, retornaram ao planeta de onde um dia eles saíram para vir para cá, né? Como os exilados de Capela, né? Os exilados de Capela, em determinado momento, eles para cá foram trazidos porque vamos assim dizer, transgrediram as leis divinas lá. Então, imigraram, né, de lá para cá. Agora, resolveram o problema deles aqui. Quitaram aquele débito que eles haviam contraído lá. E a maioria voltou para lá. Emigrou-se de volta, né? Mas uma boa parte dos capelinos, vamos dizer assim, ainda continua aqui na Terra ainda. Então, emigrações e imigrações dos espíritos. Na questão de número 35, Kardec diz assim: no intervalo de suas existências corporais, no intervalo da existência corporal. Então, por exemplo, você desencarna. Você vai passar um período na erraticidade, para depois você preparar para reencarnar ou aqui na Terra
ou em outras dimensões que só a sua evolução é quem diz, só os mentores espirituais quem sabem, né? Então, olha só. No intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade, é o que eu acabei de dizer, e formam a população espiritual ambiente da Terra. Agora veja bem. No intervalo de suas existências corporais, desencarne físico, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Agora, isso é muito relativo e também é complexo. Encontram-se na erraticidade tanto nas colônias espirituais, como também reencontram ou se encontram nas regiões umbralinas, porque não deixa de ser a erraticidade, não deixa de ser um intervalo da matéria orgânica do corpo físico. Então, pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações terrestres e espiritual desaguam incessantemente uma na outra. Há, pois, diariamente emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações deste para aquele é o estado normal. Então, quantos milhões? Eu vou falar milhões, vou falar bilhões não. Quantos milhões de pessoas desencarnam, morrem por dia no mundo? Eu não tenho um número não, mas existe estatística sim aqui na Terra de quantas mil pessoas morrem por dia. Mas existe também estatísticas de quantas mil pessoas nascem por dia. Então, é essa emigração, né? E é essa imigração, tanto do corpo espiritual para o plano espiritual, erraticidade, quanto da erraticidade para o corpo físico. Isso devido à preexistência da alma e também devido à imortalidade da alma. Agora, nós temos que entender que retornam-se aos corpos orgânicos, aos corpos físicos, aqueles espíritos que ainda necessitam retornar aos corpos físicos, porque, como nós já estudamos em capítulos anteriores, chega um momento que os espíritos não necessitam mais reencarnar ou encarnar em corpos de matéria física. Mas é aquilo que nós já dissemos. Mesmo nessas condições, existe a encarnação na responsabilidade que traz cada dimensão que nós desconhecemos. A encarnação na responsabilidade.
Então, quando você assume uma responsabilidade, é como se você estivesse encarnando naquele compromisso. Enquanto você não cumpre aquele compromisso, parece que você não se desvincula daquele compromisso. Então, os espíritos puros, vamos usar esse termo. Por quê? Porque um dia os apóstolos, não sei qual lá o apóstolo, mas aconteceu essa passagem, os apóstolos eles estavam ali e um apóstolo disse para Jesus assim: bom mestre. Jesus disse: mestre, sim. Bom, só meu Pai que está no céu. Quer dizer, bom, só nosso Pai que estás no céu. Céu é simbólico. Jesus tinha que usar esses termos naquela época, por causa da necessidade, da pobreza, né, do conhecimento de todo mundo. Então, ele teve que usar muitos termos que são inadequados, né? Faz parte da mitologia, mas nós entendemos, sabemos o porquê que ele teve que usar esses termos. Então, bom mesmo só nosso Pai que estás no céu. Mas puro, espírito puro, existe. Mas é preciso entender, como já dissemos, nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, encontra-se encarnado na responsabilidade, encarnado no compromisso que Deus lhe confiou e lhe confia constantemente. Nosso Senhor Jesus Cristo, na condição de ministro, serve a Deus constantemente. Serve a Deus constantemente. Inclusive, há 2000 anos atrás, aqui na Terra, nosso Senhor Jesus Cristo foi médium de Deus. Olha só para você ver como são as coisas. Mas por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo chegou ao patamar de ministro de Deus. Agora é bom entender que o ministro de Deus, ele tem lá os arquitetos siderais que o auxiliam. Agora imagine só a grandeza desses arquitetos siderais. Eu pelo menos não tenho nem noção de como seja lá esses, né, esses arquitetos siderais. Se a gente tem noção nem de Jesus, imagina desses arquitetos. Então, esses seres, eles encontram encarnados na responsabilidade, no compromisso. Eles encontram constantemente, eles não encontram encarnados em corpos, né, físicos, né, orgânicos, corpos de matérias. Eles não encontram encarnados em outros tipos de corpos, eles encontram encarnados no compromisso. Deus designa e eles cumprem. Deus delega e eles cumprem. Então, é o caso aqui da Terra. Nós ainda não alcançamos esse patamar. Por isso que nós nos encontramos aqui na Terra, na emigração de espírito e na imigração de espírito. Centenas de espíritos morrem, o físico todos os dias, e centenas nascem, né, e migram para cá todos os dias.
Isso é que faz a evolução. Isso é que faz a evolução. Porque pense bem, quantos gênios do século XIX, do final do século XIX, quantos gênios que estiveram aqui no final do século XIX e no século XX, que já reencarnaram e se encontram aqui na Terra no século XXI já novamente. Eu conheço vários seres que já se encontram no corpo físico, só que eu não tenho permissão para dizer, e por uma questão de ética também eu não posso dizer. A gente tem que tomar muito cuidado com esses que se dizem espírita, que vai falando muitas coisas assim, principalmente usando a internet, né? Tem que tomar muito cuidado. E a gente vê aí muitos absurdos, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Então, não é porque eu sei que eu tenho que estar falando abertamente. De forma alguma, eu tenho que ter prudência, bom senso, tem que ter, né? Então, mas quantos gênios do final do século XIX, século XX, que agora no século XXI já se encontram reencarnados novamente. O que aconteceu? Eles estiveram aqui no final do século XIX, no século XX, né? Trabalharam, fizeram milhões de inventos, né? Aqui na Terra, ajudou bastante nós aqui, a humanidade, retornaram à pátria espiritual e lá eles estudaram, lá continuaram os estudos daqueles inventos lá. Estudaram demais. E quando eles se aperfeiçoaram mais, de acordo com o nível evolutivo nosso, eles retornaram ao corpo físico para agora eles dar mais um impulso na evolução do ser aqui na Terra. No entanto, 2023, você analisa só para você ver. Analisa para você ver uma coisa. A evolução que ocorreu desde o ano de 2069, 2070. Vamos pensar 50 anos. 2023, conta 50 anos para trás. Quanta evolução houve aqui na Terra? Quanta tecnologia surgiu aqui na Terra? Hoje a gente vai ao médico, chega lá, antigamente, há 80, 90 anos atrás, eu não sei se você é daquela época, eu beirei essa época, você ia ao médico, o médico tinha aqueles bigodes compridos, assim, parecendo uma foca, de tão comprido aqueles bigodão assim, né? Antigo, médico de 80, 90 anos, médico de família, aqueles médicos, aqueles dentistas que você ia ao dentista assim, a barriga deles era tão grande que eles jogavam a barriga em cima assim, do paciente assim, se o paciente não morresse da extração do dente, morria de asfixia da barriga do dentista. Olha a tecnologia hoje, a televisão, a comunicação, o celular. Milhões de coisas conspiram a favor da evolução do ser dentro de casa, no trabalho, o automóvel, em casa. Quanta tecnologia dentro de casa para beneficiar, para facilitar a vida da mulher, principalmente, né? O computador, os notebooks, o celular, você se comunica com todos os continentes em tempo real.
o que nós estamos falando aqui agora, quando a gente posta, questão de 2 segundos, tá lá no Japão, em outros continentes. Então, observa só para você ver. Esses 50 anos, 2023, conta 50 anos para trás, né? 50 anos. Então a gente vai ao médico, hoje em dia, 2023, a gente vai ao médico, aconteceu isso comigo mesmo. Já aconteceu isso comigo. Eu chego, vou ao médico e vem lá uma menininha. Aí eu pego, penso que é enfermeira. Eu falo para ela assim, bem, que hora que o médico vai me atender? Ela falou, não, mas não, senhor, eu sou a médica. Você é a médica? Desculpa eu te fazer uma pergunta. Posso perguntar? Pode. Eu sou assim, sabe, curioso nesse sentido. Quantos anos você tem, bem? Eu tenho 24. 24? Então você dentro da barriga da tua mãe, você já fazia medicina? Porque não dá tempo da pessoa cursar tudo, a faculdade e outras etapas todas. Então, dentro da barriga da tua mãe, você já fazia medicina. 24 anos. Eu tenho uma amiga minha, 23 anos, médica. E sabe coisa que aqueles médicos bigode de foca, aqueles bigodão assim, antigamente, assim, sabe? Sabe coisas que aqueles bigodão de foca não sabe. E os advogados de antigamente? Aqueles bigodes tudo enrolado assim, parecendo assim uma borboleta de um lado aqui da cara e outra borboleta aqui do outro lado da cara. Aquele cabelão enrolado, parecendo que as trans advogado. Hoje a gente vê aí consultórios de advocacia, os advogados meninos e ótimos advogados, excelentes médicos, excelentes, assim, competentes químicos, competentes na área da assistência social, em todas as ciências. Isso são espíritos evoluídos que retornaram do século XIX, final, século XX, que estudaram bastante lá no plano espiritual, estiveram aqui, retornaram, estudaram bastante lá e voltaram para nos ajudar aqui. É assim que se faz o progresso. Então agora eles injetam aqui bastante tecnologia na humanidade e retorna à pátria espiritual de novo. Aí lá eles estudam de novo mais uns 2 séculos estudando lá. Depois eles nascem de novo aqui e migram para cá de volta. E injeta mais um tanto de conhecimento aqui. Agora, tem aqueles casos, né? Aqueles que aqui na Terra, ociosos, preguiçosos, que não quer nada com a dureza, é mandado para outros planetas, né? Vai migrar, né, em outros planetas mais primitivos. Você já imaginou você, com todo respeito, esse você é simbólico. Você já imaginou você nascer lá na família dos hominídeos, né? Ula Ula. Você nascer numa família daqueles seres das cavernas. Olha, mas aqui na Terra não tem mais esses seres, não, mas tem outros planetas que tem esses seres que estão nesse nível evolutivo de hominídeo. E aqueles que não querem aqui fazer por onde, são levados para nascer lá. Ora, o que os capelinos vieram fazer aqui?
eles vieram se redimir. A sorte deles, sorte é simbólico. A sorte deles é que eles chegaram aqui, já encontraram um padrão orgânico já estabelecido. Mas e se eles tivessem chegado aqui e encontrado um padrão orgânico na forma de um Neandertal? Isso quem manda é nosso Senhor Jesus Cristo, não são as raças. Quem manda também, quem influi muito nisso também, é o nível evolutivo do indivíduo. Ora, não fez por onde aqui, vai nascer nesses. Então nós entendemos, né? Eu acho que deu para entender, né? A emigração e imigração dos espíritos. Então, 24 horas está desencarnando espírito, está desencarnando seres, e 24 horas está nascendo seres. Então, são seres que vão e são seres que voltam. E o mais interessante que nós temos que dizer, que quase sempre são os mesmos seres que vão e que voltam. Isso que é interessante. Eu vou gravar mais um vídeo, porque o tema é gostoso, né? Vamos para o próximo vídeo.